Shabbat Shalom a todos que estão presentes aqui, e também você que está assistindo de casa, seja muito bem-vindo. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, curta o vídeo, né? Isso ajuda bastante o canal a ter visibilidade para que a gente possa crescer cada vez mais, ter mais recursos para disponibilizar também para você. E agora vamos para o estudo dessa paraxá da semana, paraxá Ha'azinu, com este título, esse tema, a canção antídoto. Então, como nós vamos abordar apenas essa canção, e ela é apenas um capítulo, nós não vamos ficar fazendo como geralmente fazemos, elencando os tópicos, né? Vamos direto para a temática, o estudo propriamente dito. Então, a primeira coisa que devemos observar a respeito dessa paraxá, e também fazendo um retrospecto com relação ao capítulo anterior, que é a paraxá Vayeler, que estão conectadas, porque a paraxá Vayeler é justamente, ele mostra todas as situações que motivam a que Moisés então escrevesse esse cântico. Então a gente precisa fazer essa revisão. E aí nós temos que verificar que nós temos uma situação aqui em que, se nós nos colocarmos no lugar de Moisés, talvez seja uma situação não muito feliz, né? Eu coloquei ali um final infeliz. Porque, primeiro, que Moisés está prestes a morrer, ele já sabe que será recolhido, então ele está dando as últimas admoestações, os últimos conselhos ao povo, mas ele já tem essa também frustração, porque ele desejava muito entrar com o povo na terra, né? Ele lutou muito para isso, ele perseverou, né, de uma geração para outra, ensinando a Torá para preparar o povo para essa entrada, mas devido a um erro no final da jornada, ele acaba não tendo esse privilégio. Então ele já não vai poder entrar na terra, mas porém ele teria então esse consolo, né, que ele iria saber que o povo iria entrar na terra, iria finalizar essa promessa de Deus. Eles iriam conquistar isto. Mas a alegria dura pouco, porque o próprio Eterno já alerta que, ainda que o povo entrasse na terra, eles não se manteriam fiéis. Então eles iriam se desviar. E não apenas isso, né? Esse desvio do povo, nesse momento que o povo abandona a Deus, isso traz uma reação, né? Aí Deus não fica inerte a isso. E aí Deus ele também se vira contra o povo e se vinga, e aí traz os males. Então, além do povo de Israel não permanecer fiel, o que já é uma razão de tristeza para Moisés, ainda ele sabe que Deus vai se vingar do povo e vai trazer muitos males. Então é nesse momento que Moisés poderia estar comemorando, pelo menos de forma parcial, que o povo iria entrar na terra. Ele não iria, mas o povo iria. Mas ele ainda recebe essa má notícia da parte do próprio Deus. Então aqui é como se Deus chegasse e falasse assim: Moisés, né, antes de você morrer e descansar e receber a sua recompensa, ainda há um trabalhinho a ser feito. Você ainda tem mais a tua jornada ainda não acabou. Ainda tem mais um elemento a se fazer. Então a gente vê aqui que Moisés, até o último suspiro, ele trabalhou em prol do Eterno. Ele trabalhou para o Eterno, ele serviu. Ele não teve uma aposentadoria, né, como nós costumamos ter na nossa sociedade, né, que a gente trabalha vários anos e aí chega no final lá da sua trajetória profissional, então você vai lá e se aposenta, e daí você desfruta de alguns anos de tranquilidade, e fica em casa ali, tomando um café gostoso pela manhã, até 10 horas, 11 horas, aí depois você sai dar uma caminhada na rua, ouvir os passarinhos cantando, e aí depois você volta, dá uma dormida depois do almoço. Uma vida de aposentado que nós poderíamos vislumbrar. Mas Moisés não teve nada disso. Até o último suspiro ele lutou ali, ele trabalhou em prol do que o Eterno tinha para fazer com o povo. E nós vemos então que sabendo disso, nesse momento crucial em que o povo vai entrar, mas Moisés iria morrer, não iria estar mais ali junto com o povo. Nós temos Josué, que é o líder, o sucessor de Moisés, que também tinha muito da unção de Moisés, mas depois de Josué, aí nós já não temos mais
um sucessor à altura, né? Vai diminuindo esse nível, né, de relacionamento com Deus por parte dos líderes. Então, já que Moisés não estaria ali, né, o seu legado acabaria se esvaindo pela falta da sua presença. Mas nós temos essa canção que ele deixa como testemunho contra o povo de Israel. É como se essa canção ela carregasse um pouco da essência da obra de Moisés junto ao povo, para que ela acompanhasse, já que Moisés não estaria ali, então pelo menos esse cântico estaria ali ao lado deles. Então, em Deuteronômio 31:19 diz assim: Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai aos filhos de Israel, pondo-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Então o próprio Deus ali orientando a se fazer esse cântico. E será que, quando alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência, porquanto conheço a sua imaginação, o que ele faz hoje, antes que o introduza na terra que tenho jurado. Aqui nós temos que entender, então, com um pouco mais de profundidade, o problema que está acontecendo, que Deus está avisando que vai acontecer. Então, para isso, nós vamos observar que existe um ciclo vicioso, assim, um ciclo ruim, que vai acontecer dessa relação de Deus com o povo, quando o povo se desvia e Deus responde também se desviando. Então, lá no verso 16 do capítulo 31 diz assim: E diz o Senhor a Moisés: Eis que dormirá com teus pais, e este povo se levantará e prostituir-se-á, indo após outros deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Então reparem que ali está em destaque ali como item 1. E esse é o primeiro problema. O povo deixará, né? Ele me deixará e anulará a minha aliança. Então no verso 17, na primeira parte ali, coloquei 17a, então diz assim: Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei. E ali o item 2, né? E esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão. Então esse é o segundo problema. Porque o que acontece é o seguinte: nós temos o povo de um lado e Deus aqui. O povo, então, ele vira as costas para Deus e abandona. Esse é um problema, mas é um problema que não seria tão grave, por exemplo, se Deus, apesar de que o povo virou as costas, Deus não tivesse virado as costas ao povo. E ele, com a sua misericórdia, tivesse suportado essa ofensa, mas ele ainda iria garantir uma proteção, iria livrar ainda Israel de alguns males. Porém, é claro que Deus ele não vai fazer isso. Deus é justo. Então, o que ele faz? Ele também vira as costas. Ele responde da mesma forma. Ele vira as costas. E daí, nesse momento que Deus vira a sua face contra Israel, aí Deus tira a proteção que vinha dele. E aí começa a vir todos os males, porque Israel é uma nação fraca, né? Uma nação que por si mesma não tem estrutura para suportar o que teria por vir, né? Teriam nações muito mais poderosas, né? Situações fora do controle que viriam sobre Israel. Então esse é o segundo problema. Aí nós temos, na segunda parte do verso 17, continuando ali então: para que seja devorado e tantos males e angústias o alcançarão, que, né, até que eles vão dizer naquele dia: não me alcançaram estes males porque o meu Deus não está no meio de mim? Então aqui nós temos uma terceira situação em que o povo percebe algo interessante aqui. É que Deus se afastou e por isso os males vieram. Ok, legal. Pelo menos o povo de Israel teve essa percepção de que Deus tinha se afastado. E que as nações inimigas ali não estavam conquistando devido à própria deficiência de Israel ou à própria falta de organização do povo. Mas era pelo quesito divino. Mas aí nós temos aqui um problema mais grave ainda, no verso 18, item 4. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia por todo o mal que tiver feito, por se haverem tornado a outros deuses. Então aqui a gente vê uma situação um pouco estranha. Porque nós temos assim, o povo abandonando a Deus,
Aí Deus vira as costas do povo, ok, lógico isso. Mas aí o povo então reconhece que os males vieram porque Deus não estava com eles. Então, opa, aqui nós temos que prestar atenção. Temos um início de arrependimento, se nós reconhecemos, opa, Deus não está conosco. Então esses males estão vindo até nós. Então é um princípio de arrependimento, né? O princípio do arrependimento é reconhecer que algo está errado. Mas parece que Deus não recebe isso, não dá atenção a isso. Deus continua dando as costas ao povo. E aqui nós temos que nos perguntar, mas como pode isso? Onde está a compaixão que nós conhecemos de Deus? Não está escrito lá que Deus é misericordioso, né? Perdoa a iniquidade. E por que nesse momento, então, Deus continua virando o seu rosto? Então vamos analisar um pouco então essa terceira fase aqui. Que é aquele trecho que diz assim: não me alcançaram estes males porque Deus não está no meio de mim? O povo dizendo que Deus não estava ali, logo os males vieram. Então, legal, o povo reconhece que Deus não está com eles. Mas aqui nós não temos essa informação de que o povo ele reconheceu o motivo pelo qual Deus não está com eles. O povo não reconhece o porquê Deus não está com eles. E aqui nós vemos o verdadeiro problema. Eles apenas constataram que algo estava errado, mas eles não avaliaram em si mesmos o que eles estavam fazendo que desagradou a Deus. Então é como se eu tenho uma relação com meu irmão, eu ofendi esse meu irmão e ele começou a se afastar. E não foi uma ofensa isolada, né? É uma série de ofensas que eu comecei a cometer e às vezes eu nem percebi. Às vezes comecei a engrossar meu tom de voz ali, abusar ali dele, tratar ele mal, às vezes meio inconsciente disso, e aí eu percebo que essa pessoa ela vai saindo assim, ela vai se afastando, vai esfriando o relacionamento. E aí eu começo a perceber que isso está errado. Opa, que estranho, essa pessoa que era minha amiga, estava do meu lado aqui, agora ela não liga mais para mim, não fala mais comigo. E isso causa uma estranheza. E aí eu vou querer saber por que ela não está mais comigo. Então eu entro em contato com ela, marco alguma coisa e tento restaurar esse relacionamento, mas em nenhum momento eu paro para conversar, para entender o que eu fiz que ela se afastou. Então é mais ou menos essa situação que nós temos aqui. De modo que nós temos esse ciclo vicioso, né? O povo abandona Deus, Deus abandona o povo reconhece que Deus abandonou, mas esse reconhecimento é parcial e não gera uma resposta positiva de Deus, e aí continua esse ciclo. Aí o povo acaba que o povo continua abandonando a Deus. Então é nesse contexto que esta canção é trazida. Essa canção é criada. Então entendemos esse problema, então agora nós podemos voltar para os versos que precedem este cântico. Então lá, verso 19, agora pois escrevei-vos este cântico e ensinai aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. E será que quando o alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência. Porquanto conheço a sua imaginação que ele faz hoje, antes que o introduza na terra que tenho jurado. Então aqui Deus já avisa que ele quer que esse cântico ele esteja nos lábios, né, na boca dos descendentes. E agora a gente tem que ir para o cântico para ver o que ele nos traz. Como eu já falei no comentário, esse cântico ele tem duas partes. Uma delas é uma retrospectiva da história de Israel até este momento, e a outra parte são visões, são revelações do final, né, do processo aí com Israel. Enquanto que na paraxá do ano passado nós focamos nessa parte envolvendo o futuro de Israel, hoje nós vamos verificar essa parte do passado. Então, nós temos esse breve relato da história de Israel, que é o que nós vamos verificar hoje, e temos essa breve também previsão do futuro de Israel, que está associado com os eventos apocalípticos.
a gente vê que a previsão do futuro de Israel não é nada animadora num primeiro momento. Depois também existe uma promessa que Deus iria, no final, trazer libertação, trazer vitória, né, para o povo de Deus. Mas não antes de que muitos males, né, que muitas tragédias pesadas iria inevitavelmente acontecer. Já o relato da história do povo de Israel, e aqui nós temos muitos elementos poéticos e metafóricos do que Deus é para Israel, e ele contém elementos didáticos sobre essa relação singular entre Deus e o povo de Israel. É uma relação que só existe entre Deus e Israel dessa forma. Nenhuma outra nação na Terra tem esse tipo de relacionamento e essa relação de interdependência que Israel tem. A ponto, por exemplo, de que se Israel não guarda a Torá, não vem chuva. Que outra nação existe essa característica? Aqui no Brasil, mesmo que o povo peque, vem chuva. E às vezes vem chuva que sobra água. Apesar que ultimamente aqui em Curitiba, por exemplo, a gente está com uma certa escassez de água, né? Mas as chuvas, elas sempre vêm assim. Mas em Israel tem essa característica. As chuvas, elas são muito sazonais, elas só vêm num período. Então é um período muito aguardado. Mas se o povo está em pecado, a chuva não vem. Não vem de forma proposital. Enquanto isso não acontece em nenhuma outra nação. Agora nós temos que entender aqui, nessa linguagem poética do cântico, e isso o hebraico vai nos ajudar bastante, a entender algumas palavras que são usadas de propósito. Então, se nós formos para o verso 10 de Deuteronômio 32, diz assim: Imtsaehu be'eretz mitbar uvtohu yelel ishimon yesov venhu levon nehu itzrenhu keishon eino. Achou numa terra deserta, num ermuvão solitário, cheio de uivos, cercou, instruiu e guardou como uma pupila do seu olho. Então vamos analisar aqui alguns termos em hebraico. Primeiro deles, a palavra uvtohu. Essa palavra tohu, se vocês forem lá para Gênesis, Bereshit, vocês vão encontrar ela. Gênesis 1, 2. E a terra era sem forma e vazia. Essa palavra vohu, tohu, é uma palavra bastante rara. Ela não é usada com frequência na Torá. E é interessante que justamente em Gênesis e nessa canção elas aparecem. Quer dizer, algo vão, algo caótico. Nós vemos também a palavra vohu. Essa palavra tohu, vavohu, ela conota essa expressão, algo caótico, sem forma, vazio. Agora a palavra vohu, ela está presente ali no nosso verso de Deuteronômio em forma de aliteração, que é uma figura de linguagem em que os fonemas eles se repetem ao longo da frase. Fonemas similares. A poesia simbolista, né, o período simbolista, né, da literatura brasileira é muito rico nesse recurso linguístico, da aliteração, de repetição de vocábulos. E nós vemos esse elemento aparecer aqui. Quando nós vejam como soa, Ishimon lesov venhu levonehu. Isso não lembra a palavra vohu, que está associada com a palavra tohu, que também conota isso, sem forma e vazio. De forma que esse verso acaba estando associado justamente com Gênesis 1, 2. E a terra era sem forma e vazia. E depois também havia trevas, né, sobre a face do abismo. A palavra roxa, trevas. Agora, olha só, uma outra palavra que aparece ali. Itzrenhu keishon eino. Keishon eino. O que é essa palavra keishon eino? Como a pupila do olho. Em algumas traduções está escrito como a menina do olho, mas essa tradução não está boa. O melhor mesmo é a pupila do olho. Porque geralmente a palavra pupilo, né, pupila, pode ser também traduzida como menina dentro de um outro contexto. Mas aqui é a pupila do olho mesmo. Aquela região do olho que é negra, né, é escura, que contém trevas. Então é interessante como isso também
está associado com as trevas que haviam lá em Gênesis 1. As trevas que estavam, ali, veja o contexto ali, que cercou, instruiu e guardou, como a pupila do seu olho. No entendimento que Deus aqui é como se fosse uma pálpebra, né, que cobre o olho. Só que quando a pálpebra cobre o olho fica em trevas, o olho não consegue ver nada. Mas ele está protegido. E aqui é exatamente o que acontece. Israel estava no momento de caos, no momento de informação ainda, sem uma estrutura, mas Deus está guardando ali, está colocando uma cerca em volta e protegendo. Assim como Deus estava sob controle da criação da terra, ainda que ela estivesse em caos. E aqui no verso 11, nós temos aqui uma outra palavra que também é raríssima na Torá, e ela aparece tanto em Bereshit, em Gênesis, quanto no Cântico. Kinesher yair kino al godalav yerachef ifros kenafav ikacheinu ishaehu al evrato. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas mãos e toma-os, eleva sobre as suas asas. Então nós estamos nos referindo aqui a essa expressão aqui, E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Merachefet al pnei hamayim, que é a mesma palavra que aparece ali, Al godalav yerachef, como a águia desperta da sua ninhada e move-se sobre os seus filhos. Yerachef, é uma palavra bem específica. É a mesma palavra usada quando o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Depois nós vamos ver aqui outros elementos metafóricos que vão descrever justamente essa forma protetora, essa forma provedora de Deus com relação ao seu povo. Ele os fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e os fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, né? Falando de coisas assim de alta qualidade, né? A terra de Baixã lá era uma terra que chamou a atenção da tribo de Ruben, a ponto deles quererem antecipar a herança, de tão boa que era. E dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Coisas assim da mais alta qualidade. Então vemos essa relação especial de Deus, né, como um pai, como uma mãe, como uma rocha, uma águia protetora. E nós vemos aqui no verso 1 desse cântico, né, Hazino Hashamai Hadeberá Vetishma Haaretz Imrei Pi. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Veja só que interessante, ele conclama, né, os céus e a terra. Muito parecido com Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí no verso 2 do capítulo 32, goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Então aqui falando qual que é a palavra que está em evidência aqui, né? A água, né? Alimentos que tem a ver com água. Chuva, orvalho, chuvisco e gotas de água. Inclusive, a chuva e o chuvisco são elementos da água que vêm dos céus e caem na terra, que fazem essa ligação entre céu e terra. É um ponto de conexão entre o que está acima e o que está abaixo. E é justamente isso que nós encontramos no final do verso 2, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a gente vê assim que parece que Moisés começa esse cântico fazendo um paralelismo poético com Gênesis 1, com a história da criação dos céus e da terra. Então a gente percebe aqui, começa a perceber, que ele faz esse retrospecto da história de Israel de forma semelhante ao relato da história da criação dos céus e da terra.
E por que então ele faz existe essas semelhanças? Né? Por que ele usa esse tipo de linguagem, esse tipo de poesia? E aqui a gente tem que analisar então esse relacionamento de Deus com a nação de Israel e como que foi estabelecida a nação de Israel e como uma nação é estabelecida. Então primeiro vamos refletir um pouco como se forma uma nação afinal. Um povo, né? Um país. Então aqui nós temos uma definição. Agrupamento político autônomo que ocupa território com limites definidos e cujos membros respeitam instituições compartidas, né? Leis, constituição e governo. Uma outra definição parecida diz assim: comunidade de indivíduos que dispersos em áreas geográficas e políticas diversas estão unidos por identidade de origem, costumes e religião. Então, nós temos esses elementos aqui, uma comunidade de indivíduos, nós temos um território ocupado por esses indivíduos e nós temos pontos de conexão entre essas pessoas. Porque geralmente assim, uma nação é formada por clãs, né? São famílias que falam a mesma língua, creem nas mesmas coisas, têm o mesmo tipo de pensamento relacionado a diversos assuntos. E aí quando isso começa a se expandir, eles precisam criar um sistema de governo mais bem estruturado, um processo de administração mais avançado, para que a nação tenha prosperidade, ele possa organizar isso, a sua agricultura, seu comércio, suas atividades, a divisão dos territórios, suas leis. A coisa vai se tornando complexa a partir desse ponto. Mas são esses elementos centrais, assim: terra, pessoas e uma unidade de leis, de costumes. E a nação de Israel? Então vamos lembrar aqui que a nação de Israel é uma promessa de Deus a Abraão. Conforme existem várias passagens, né, em Bereshit, em Gênesis, em que Deus promete a Abraão que vai fazer dele uma grande nação, que fará multiplicar a sua descendência. Mas vamos analisar aqui Gênesis 17, 6 a 8. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Então aqui nós vemos todos esses elementos que estruturam a nação de Israel. Primeiro, farei frutificar grandissimamente, né? Uma promessa de uma vasta descendência. Depois ele fala: darei a ti essa terra das tuas peregrinações, ou seja, a toda a terra de Canaã. Ele delimita muito bem o território que seria ocupado por esse povo, por essa descendência. E nós temos esse elemento, esse terceiro elemento que compõe o tripé da nação de Israel, que é essa aliança com Deus. Porque ser-lhe-eis o seu Deus. E farei aliança perpétua, para te ser a ti por Deus. Então a nação de Israel ela tem esse tripé. Um povo, pessoas, a descendência de Abraão. Nós temos esse território muito bem definido. E nós temos então esse elemento, terceiro elemento, que é a aliança com Deus. Então pessoas descendentes, uma área territorial bem delimitada, e o elemento cultural de integração, que iria fazer com que todos fossem israelitas, né? Essa fé no Deus único. E como uma nação se desenvolve? Agora pensem assim, no poder que uma nação tem para se manter como nação. Manter os seus territórios, né? Ter um exército capaz de eliminar os inimigos, de estabelecer suas fronteiras, proteger o seu povo. E até de conquistar novos territórios, como por exemplo fez muito bem, né, o Império Romano, o Império Grego, os turcos, os ingleses, os portugueses e os espanhóis. Então o que eles tinham em comum, né? Eles tinham um bom exército, uma boa marinha, capaz de fazer bons comércios com outros povos e sobrepujá-los militarmente. Tinha um exército muito forte, né? O Império Romano, então,
não havia quem pudesse resistir às legiões romanas, né? Era o exército, eles tinham a forma de combate assim mais avançada da época, mais poderosa ainda que os hoplitas gregos, e não havia quem conseguisse derrotá-los. Mas, além disso, também eles conseguiram se desenvolver através da fertilidade, né? Tanto que todos esses povos pagãos, ainda que eles não adoravam ao Deus único, mas eles tiveram muito sucesso durante muitos séculos. E eles deviam esse sucesso à sua fertilidade, tanto na agricultura, quanto na capacidade das suas mulheres de gerarem filhos. Inclusive, todas essas nações elas tinham como entidade divina, das mais importantes, a deusa da fertilidade. Então eles estavam muito preocupados com isso, a ponto de sacrificarem alguns de seus filhos para essa deusa, para que garantisse a fertilidade de toda a nação. Então eles tiveram muitos filhos para multiplicar em número. Mas veja que isso é totalmente o oposto de Israel. Israel não tinha força militar própria. Inclusive, quando eles saíram do Egito, eles eram em milhões, e ainda assim eles tremeram de medo quando estava vindo o exército de Faraó. Aliás, alguns anos atrás, o meu pai ele falou sobre isso. Mas como que pode um povo ali de milhões de pessoas não ter a capacidade de derrotar um exército bem inferior em número? E eles, lá no Egito, eram escravos e locatários. Não tinham território, viviam às custas da terra de um outro povo, do qual eram oprimidos para poder trabalhar e sobreviver. E as mulheres de Israel, né? As primeiras mulheres de Israel. Sara era estéril. Rebeca era estéril também. Raquel também era estéril. É coincidência que uma após outra era estéril? Como é que Deus promete a Abraão que vai dar uma grande descendência e daí só vem mulheres estéreis? Não podia vir uma que não fosse? Opa, mas daí Leia não era estéril. Mas Leia era rejeitada. E está escrito na Torá que Deus abriu a madre de Leia porque ela era rejeitada, como forma de compensar a falta de amor que ela tinha por parte de Jacó. Então abriu a madre dela. Mas veja que essa foi uma ação de Deus aqui. Então parece que Deus sempre está intervindo ali, está tendo que fazer algo diretamente para que a nação de Israel possa se desenvolver conforme ele prometeu. E aqui a gente começa a perceber que, como Israel não tinha nada disso, né? Não tinha um grande exército, não tinha terra, não tinha mulheres com a capacidade de gerar filhos, tudo Deus é que teve que criar, tudo que Deus teve que fazer de forma direta, sem nenhum mérito do povo para que isso acontecesse. Então Deus é que teve que derrotar todos os inimigos de Israel, Deus é que teve que ir à frente e vencer as batalhas por Israel, Deus é que teve que milagrosamente fazer com que essas matriarcas dessem à luz a filhos. Deus teve que fazer tudo aqui. De modo que nós começamos a perceber que a nação de Israel ela é criada meio que a partir do nada. A partir daquilo que não existia, né? Não existia uma terra, a terra já era ocupada por outros povos, não existia capacidade de gerar descendentes. Mas o que nós tínhamos? Nós tínhamos Abraão e a sua fidelidade com Deus. Então nós temos pelo menos um dos itens do tripé, que era a aliança com Deus, essa parecia estar bem fundamentada. Então, na verdade, então é devido a isso, não exatamente do nada, mas da sua palavra, tal como Abraão pela sua promessa. Quando Deus cria os céus e a terra, ele cria por meio da sua palavra. Então não é exatamente do nada. Existe uma vontade, existe um potencial aqui. Porque Deus ele deseja criar os céus e a terra. Ele tem uma vontade prévia. Então, através da sua palavra, as coisas começam a existir. E Deus, então, promete a Abraão isso, ou seja, ele lança a palavra, então ele começa a fazer as coisas acontecerem também.
E aí nós começamos a entender, então, por que está tendo essa comparação poética que remete aos elementos da criação. E isso faz com que Israel tenha que sempre lembrar desse elemento, dessa singularidade, da forma como Israel veio a se formar como nação, diferente de todas as nações da terra. Israel é uma nação criada por Deus, de forma direta. Da mesma forma como Deus, sozinho, através da sua palavra, criou os céus e a terra, então ele cria também a nação de Israel. E sem Deus, obviamente Israel não é nada. Por exemplo, muitas nações não cultuavam a Deus, não tinham Deus como Deus único, criador dos céus e da terra, mas subsistiram por anos. O Império Romano subsistiu por 1000 anos. E depois mais 1000 anos como o Império Romano do Oriente, né? E ainda mais tempo ainda com a Igreja Católica e o Vaticano. Então olha o tempo, né, desse legado romano. Mas sem eles estarem louvando a esse Deus de forma verdadeira. Então, mas é porque eles tinham muita capacidade de organização, né? Eles tinham muita força, trabalharam muito. Nós não podemos também desprezar o mérito do Império Romano, a forma como a estrutura política deles. Eles pegaram muitos elementos dos povos antecedentes, né? Dos gregos, dos babilônicos, assírios, persas. Absorveram muito do que deu certo, né, nesses impérios e fizeram o império o mais poderoso da história. Mas em algum ponto eles foram destruídos. Eles não subsistiram para sempre. E já o povo de Israel não tinha nada disso. Mas o povo de Israel é a única nação dessas nações antigas que hoje existe. Todas essas grandes nações sucumbiram. Babilônicos, assírios, romanos, gregos, egípcios. Todos esses povos, por exemplo, a Grécia de hoje não tem nada a ver com a Grécia antiga, né? O Irã de hoje não tem nada a ver com a Pérsia antiga. O Vaticano hoje também não tem nada a ver com o Império Romano antigo, aquele Império Romano lá que tinha aqueles deuses parecidos com deuses gregos. Eles têm apenas os descendentes. E alguns nem os descendentes são os mesmos, né? Por exemplo, os egípcios de hoje não tem nada a ver com os egípcios lá do Antigo Egito. É outra etnia hoje que mora no Egito. Mas, sem Deus, Israel não é nada. Então a nação ela se desmorona. No momento em que Deus vira as costas para Israel, essas nações, mesmo sem Deus, elas ainda aguentaram muito tempo. Mas no momento que Israel vira as costas para Deus, Deus vira as costas e vem a ruína para Israel. Ela se desmorona com um simples puxão de uma carta num castelo de cartas da base e o castelo cai por terra. Mas nós temos essa esperança, né? Mesmo que Israel iria fazer isso, Deus não iria totalmente aniquilar o povo. Porque nós temos a resposta a esses problemas, na verdade, antes, na Parashá Nitzavim. 2 parashot atrás. Razino vai ler Nitzavim. E olha o que diz lá no capítulo 30 de Deuteronômio. Quando há um processo de techuvá verdadeiro, não aquele parcial que nós vimos, mas um processo completo, não apenas o reconhecimento da culpa, não apenas o reconhecimento de que algo está errado, mas de quem é Deus. E nós precisamos saber isso profundamente, não superficialmente. Precisamos saber isso com o máximo do nosso ser. Quem é Deus para nós? E será que sobrevindo de todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares dela entre todas as nações, para onde lançar o teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, deres ouvido à sua voz, com todo o teu coração e com toda a tua alma, como está lá em Deuteronômio capítulo 6. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. É só assim que o Senhor irá agir em favor de Israel. Então o Senhor te fará voltar do cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te entre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Então Israel não precisa de
de méritos, como teve o Império Romano, como teve Alexandre o Grande, e muitos outros impérios que dominaram a terra. Mas Israel precisa se voltar verdadeiramente a Deus, de todo o coração. Então o Senhor te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, te fará bem, te multiplicará mais do que teus pais. Então veja que quando Israel então conserta esse ponto aqui de ruptura para com Deus, o que Deus faz? Ele reúne os dispersos, ou seja, ele faz com que o povo volte, com que haja um povo. O que é necessário para termos uma nação, né? Um povo e um território. Então, ele traz a terra e te multiplicará mais do que teus pais. Ou seja, se Deus prometeu que iria multiplicar Abraão, agora ele promete que vai multiplicar o povo mais ainda do que isso. Então é como se ele estivesse dizendo assim: se vocês fizerem o que eu quero que vocês façam, então eu vou fazer de vocês uma nação ainda mais forte até mesmo do que eu tinha prometido. E agora vem o ponto central aqui nesse processo. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. E aqui nós temos esse diferencial aqui. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Quando circuncida o coração, você muda para sempre o coração. Porque a circuncisão é um processo irreversível, né? A circuncisão na carne. Quando você corta o prepúcio, depois não tem como colar ele de volta. Ele está circuncidado, a aliança foi feita, não tem mais como voltar atrás. E quando o teu coração é circuncidado, então aquilo ali fica de forma irreversível, irrevogável. E é interessante aqui agora analisarmos, né, já que há essa esperança de redenção para o povo de Israel, para que eles voltem à terra, como isso já está acontecendo, analisarmos esse hino de Israel aqui. Enquanto do fundo do coração, como nós vimos aqui, né, do fundo, né, de todo o coração, palpita uma alma judaica. Né? O que é a alma judaica? A alma judaica é isso, é ter esse coração circuncidado voltado para o único Deus, Criador dos céus e da terra, né? O coração de Abraão. Não é à toa que Abraão foi o primeiro, né, a ser circuncidado, porque o coração dele já tinha sido circuncidado. E muitas pessoas, né, têm essa alma judaica, embora não seja das tribos de Israel, não seja, mas tem essa alma judaica, esse interesse em se apegar a essas coisas que não são apenas de Israel. Estou falando do legado, né, dos princípios, não são apenas para Israel, mas para qualquer um que queira buscar isso. É claro que existe uma divisão daquilo que é requerido de Israel e de quem não é Israel. Mas então é isso que nós temos que entender, essa alma judaica. Mas aqui, é claro, no hino está falando do povo de Israel. Em direção ao Oriente, o olhar voltar-se a Sião. Nossa esperança ainda não está perdida. A esperança de 2000 anos de ser um povo livre em nossa terra, terra de Sião, em Jerusalém. Ou seja, de sermos um povo na nossa terra. Ou seja, de ser a nação conforme Deus estabeleceu lá, que seria obra da criação dele. Então, aqui nós temos então uma nova esperança, né? Não a nova esperança daquele filme, do episódio 4 do Star Wars. Que, aliás, é interessante, né, nessa série de filmes aí, como também tem alguns elementos até que parecem um pouco bíblicos, porque tem assim, um império dominante mal, mas aí tem uma força assim, da resistência, né, que luta ali para manter a esperança acesa. Mas ali aqui já não é uma simples nova esperança, mas é uma nova aliança. Como nós vemos lá em Jeremias 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Aqui está falando justamente dessa atitude de Israel com relação a esse prenúncio que Deus faz, que Israel iria invalidar a aliança. Isso está escrito lá na nossa paraxá. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, aqui já no momento posterior, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração,
E aí, nesse momento, quando a lei é escrita no coração, é que o coração é circuncidado. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E isso daqui, ele precisa agora desse elemento aqui, Yeshua, o Mashiach. É ele que completa essa obra. Sabe, essa nova aliança só se faz com Yeshua, aquele que existia antes de Abraão e que por meio dele toda a criação foi feita. Aqui nós temos que entender o papel de Yeshua desde o princípio do Mashiach, né? O judaísmo crê que um dos elementos que já existia antes da criação é o Mashiach. E assim somente com ele há a conexão harmônica da criação com o Criador. Se o mundo é criação, e se o Estado de Israel, dentro disso também, desse contexto, também é criação, existe um elemento que liga o Criador com a criação. Como nós vemos, agora, olha, isso daqui é muito interessante também. Yeshua, ele é o meio da criação dos céus e da terra, pois ele é o Aleph e o Tav, o Alfa e o Ômega, no grego isso, mas no hebraico é o Aleph e o Tav. E veja só, olha só, desde o princípio, né, Gênesis 1:1, olha que interessante isso. Bereshit bara Elohim, et hashamayim veit haaretz. Percebam que Bereshit bara Elohim é uma expressão que está conectada apenas com o Criador. No princípio criou Deus. Já hashamayim veit haaretz é o objeto, é o resultado da criação. Ou seja, é a criação mesmo, os céus e a terra. E o que está no meio, o que liga Et, o Aleph e o Tav. De forma que, se colocarmos isso numa menorá, nós temos o eixo central, que é o papel de Yeshua nisso, Mashiach. Fazendo então a restauração completa do povo de Israel como nação e permitindo também que a humanidade ela se una nesse processo, todos aqueles que desejam buscar o único Deus, a se conectarem também como povo de Deus. E aí, por isso que é interessante entendermos Apocalipse, né? Porque aí no final de todas as coisas o Mashiach irá reinar junto dos seus santos, seja esses santos judeus ou não judeus. Por isso que nós temos que entender então o retrospecto da criação para a gente entender o processo final que Deus tem para nós. E essa canção, ela esconde todos esses segredos, né? Essa maravilha de Deus aí. Então é essa a mensagem dessa manhã. Um Shabbat Shalom e uma semana abençoada para todos vocês.